Vamos ver então essa parte de atrito e tentar ver outra coisa também. Bom, quando a gente fala de atrito, certo? A gente fala de uma força que, digamos assim, atrapalha o movimento, certo? Atrito tem a ver quando você tem duas superfícies em contato, tá? Mas antes de estudar a força de atrito em si, a gente tem que lembrar que antes de estudar atrito, tem as outras forças que vão sempre aparecer nas questões de atrito, certo? E quais são essas outras forças? Essas outras forças vão ser o peso. Então, o peso é uma força que sempre é para baixo, e o peso ele vale a massa vezes a gravidade. Outra força que vai aparecer nas questões, a normal. Normal é uma força de contato. Então, sempre que você tem um objeto em cima de uma superfície, o objeto, ao entrar em contato com a superfície que ele está apoiado, ele empurra a superfície para baixo e a superfície empurra ele para cima. Então, a normal é uma força que é perpendicular à superfície, ou seja, ela forma 90 graus com a superfície, tá? E ela vai estar, nesse caso aqui, ela não tem uma fórmula para calcular ela, certo? Muitas vezes ela vai ser igual ao peso, porque o movimento vai ser na horizontal, então a normal vai se igualar ao peso, porque o objeto não vai nem subir nem descer, mas normal é uma força de contato, certo? Para ter atrito, a gente vai ver que uma das condições para ter atrito é ter esse contato. Na fórmula do atrito, vai aparecer a normal, porque só tem atrito quando você tem um contato de uma superfície com outra, tá? Aí vai aparecer uma força chamada de tração, que é uma força que age em fios, cabos e cordas quando eles estão esticados. Por exemplo, aqui, se você está empurrando esses objetos para lá, ó, a tração ela vai ser assim e ela vai ser assim. Ela vai estar atuando nos dois corpos que o fio está preso e sempre no sentido do próprio fio, no sentido do próprio fio. E, além do peso normal da tração, vai aparecer agora, finalmente, a força que é chamada força de atrito. A força de atrito, a gente diz o seguinte, que ela é contrária, ela é contrária à tendência de movimento. Ela é contrária à tendência de movimento. Então, por exemplo, se um objeto está aqui parado, o objeto está em repouso, parado, e você aplica uma força F para lá, a força de atrito ela vai ser contrária. A força de atrito vai ser para cá, ó. Ela vai atrapalhar esse movimento de ocorrer, certo? E a força de atrito ela existe porque as superfícies, por mais que a gente ache que seja bem lisinha, elas são cheias de irregularidades. São cheias de irregularidades que meio que se encaixam e dificulta você arrastar um corpo sobre outro, tá? Se você, por exemplo, tiver um objeto, esse mesmo objeto, e você agora fizer uma força pro lado de lá, tentando mover esse objeto, o atrito ele já vai mudar de lado, ó. O atrito ele já vai para o outro lado, certo? E aí, esse atrito, ele pode ser de dois jeitos, certo? O atrito, ele pode ser o atrito estático, certo? Que é quando o objeto ainda está parado. O atrito estático é quando o objeto, que está tendo uma tendência de movimento, ela está em repouso, certo? Ó, se eu tiver um objeto parado e não tiver nenhuma força empurrando esse objeto, não tem atrito, certo? Ou seja, só existe atrito
quando tem uma tendência de movimento. Se você tiver só um corpozinho lá parado, sem fazer nada, sem ninguém empurrar ele nem nada, não vai ter atrito, certo? Então, o atrito estático é quando o objeto ele permanece em repouso, mesmo tendo a tendência de movimento, que é essa situação aqui, ó. Vamos supor que esse cara ainda continue parado, mesmo que você empurre, o objeto ainda continue parado. Aí o atrito que está atuando naquele momento é chamado de atrito estático, certo? Então vamos supor que o cara faz uma força, sei lá, de 80 newtons. Para que esse objeto fique parado, a força de atrito também vai ter que ser 80 newtons. A força de atrito estático, ela sempre joga para empatar, certo? O atrito estático, ele vai ser sempre igual à força solicitada, ou seja, a força de atrito estático vai ser igual à força, que é essa força que causa a tendência de movimento, que muita gente chama de força solicitada, a força que o objeto está sofrendo, certo? Ou seja, a força que a gente vai chamar de força externa. Então, a força de atrito estático vai ser igual à força externa, porque a intenção do atrito estático é deixar o objeto estático, ou seja, é deixar o objeto em repouso, certo? Só que acontece o seguinte, quando você empurra um objeto, por exemplo, você vai empurrar uma mesa, sei lá, você faz uma força pequena e o objeto não sai do canto, beleza, o atrito está sendo estático, certo? Se você aumentar a sua força e o objeto continuar sem sair do canto, continua sendo um atrito estático. Ele aumentou o atrito estático? Aumentou. Porque o atrito estático ele vai de acordo com a força externa que você está fazendo. Então, se você fizer uma força de 100, a força de atrito estático também vai ser 100. Se você fizer uma força de 200, a força de atrito estático também vai ser 200, certo? Só que, obviamente, vai existir um limite, porque o atrito estático ele não vai segurar o objeto para qualquer força F que você fizer. Então, existe uma força de atrito estático máxima. Então, existe uma força de atrito, que é o FAT, certo? Estático máximo. Essa força de atrito estático máximo, que é a maior força de atrito estático que um objeto pode ter, ou seja, é a maior força de atrito para um objeto ficar parado, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Esse mizinho aqui, ó, é o que é uma letra grega chamada mi, mi minúsculo, e esse ezinho significa estático. Então, esse cara, ele é o coeficiente de atrito, coeficiente de atrito estático. Então, esse coeficiente de atrito estático, ele vai depender do quê, Daniel? Da natureza dos objetos, certo? Então, depende só da superfície dos objetos. Depende da natureza, ou seja, quais são os tipos de objetos envolvidos ali. E esse N é anormal, ou seja, vai depender da força de contato chamada de normal. Essa fórmula ela calcula o atrito máximo, mas não necessariamente é o atrito que vai estar na situação, certo? Não necessariamente ele é o atrito que vai estar na situação. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, que esse objeto ele tem uma massa de 10 quilos, certo? E o coeficiente de atrito estático dele coeficiente de atrito estático dele seja de, não, primeiro eu vou mudar aqui. Vamos supor que esse objeto ele tem uma massa de 20 quilos. Aí você vai empurrar o objeto com a força de 80, certo? O coeficiente de atrito estático dele, vamos colocar aqui, que vai ser 0,6. Então, se você fizer uma força de 80, aí a pergunta, o que é que vai acontecer com esse objeto? Certo? Para você saber o que é que vai acontecer com esse objeto, que você está empurrando esse objeto. Será que esse objeto ele vai continuar parado
Ou será que esse objeto ele vai conseguir ser arrastado? Ou seja, para você saber o que vai acontecer com o objeto, você vai calcular, ó, essa força de atrito estático máximo. Você vai saber você vai calcular o seguinte, bem, será que o atrito estático é possível, né? É capaz de deixar esse objeto parado? Ou seja, é capaz de exercer uma força de 80 para parar esse objeto? Aí como é que você vai calcular? Você vai aplicar a fórmula. Então, a força de atrito estático máximo vai ser o μ, que é 0,6, ó, que eu estou usando a fórmula, o μ, e a normal vai ser igual ao peso, ó, normal para cima, peso para baixo. A normal é igual ao peso, e o peso é a massa vezes a gravidade, ou seja, o peso ele vai ser 20 vezes 10, que é a massa vezes a gravidade, então o peso vai ser 200, e a normal também vai ser 200, certo? Então aqui, a força de atrito estático máximo vai ficar 0,6 vezes 200, que vai dar 120. E aí, o que é que significa dizer que essa força de atrito estático máximo é 120? Significa que o atrito estático ele pode ter até o valor de 120, certo? Não significa que ele vai ter naquele momento. Se o cara faz uma força de 80, a força de atrito não vai ser 120, porque não faz sentido a força de atrito ser maior do que a força externa, certo? A força de atrito ela é no máximo igual à força externa. Esse aqui é só um valor máximo. Ou seja, se o cara faz a força de 80, a força de atrito naquela situação vai ser 80. Porque o atrito ele tá lá para deixar o objeto parado, deixar o objeto estático. Se o cara fizesse uma força de 90, o atrito estático seria 90 nessa situação, para deixar parado. Só que, obviamente, tem um limite, e esse limite é o 120. Ou seja, se o cara, de repente, ele faz uma força de 120, ou seja, ele faz uma força que é exatamente igual a esse atrito estático máximo, o objeto continua em repouso, certo? Mas, aí, obviamente, o atrito já está no limite, e essa situação, ou seja, na situação em que a força F, que é a força externa, ela é igual à força de atrito estático máximo, nessa situação, o objeto continua parado, óbvio, certo? Continua parado. Porém, essa situação ela tem um nome diferente. A gente diz que o objeto, nessa situação, ele fica na iminência de movimento. Então, a iminência de movimento é quando o atrito já está sendo o valor máximo dele, certo? Ou seja, o atrito estático já está sendo o valor máximo. O objeto continua parado, porém o atrito ele pode usar a fórmula que ele já está sendo exatamente esse valor aqui, certo? Ou seja, para deixar um objeto na iminência de movimento, basta você aplicar uma força exatamente igual a essa força de atrito estático máximo, certo? Então, o atrito estático ele funciona assim. Ele funciona sempre para deixar o objeto parado, certo? Sempre contrária à tendência de movimento, certo? Sempre para deixar o objeto parado, e ele tem esse limite máximo aí, certo? E ele vai jogando apenas para empatar, apenas para deixar tudo paradinho. Beleza, certo? Depois desse atrito estático, tem o atrito cinético ou dinâmico. Então, existe o atrito cinético ou o atrito dinâmico. Então, o atrito cinético ou o atrito dinâmico, ele é, como é que ele é? Ele é o seguinte, é quando o objeto já está sendo arrastado, ou seja, você já tem velocidade, o objeto já está sendo arrastado, certo? E se o objeto está sendo arrastado para um lado, a força de atrito cinético, ela está indo para o outro. Se o objeto se move para a direita, ele é arrastado para a direita, o atrito cinético é para a esquerda,
certo? Sentido contrário ao movimento, certo? Então, esse aqui é sentido contrário ao movimento, certo? O atrito cinético, ele é mais fácil de calcular, porque ele vai valer sempre o mesmo valor. Não é que nem um atrito estático, que vai depender da força externa. Não, se o objeto já está sendo arrastado, a força de atrito cinético, ele vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então, a fórmula é essa. Esse micezinho, ele é chamado de coeficiente de atrito, coeficiente de atrito cinético, ou coeficiente de atrito dinâmico. Também, às vezes, eles usam o coeficiente de atrito, eles usam até assim, ó, mi-dzinho. Aqui é mi-c, que é coeficiente de atrito cinético, é a mesma coisa do mi-dzinho, que é o coeficiente de atrito dinâmico, certo? E n aqui é a normal, tá? Então, se o objeto já está se movendo, a força de atrito aqui, ela é a cinética, certo? E aí você vai calcular o atrito cinético, você vai usar essa fórmula, que é basicamente igual a outra, só que aqui é mi cinético, tá? E esses coeficientes, o cinético e o dinâmico, quer dizer, o cinético e o estático, eles têm valores diferentes, tá? Então isso é importante. Na lei do atrito, que é uma lei também que é falada, lei do atrito, a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, o atrito, ou seja, essa força de atrito, ela não depende da área, ou seja, não depende da quantidade de área envolvida, ou seja, do total de área envolvida. Tem que ter área em contato? Tem, mas não depende da quantidade de área de contato, certo? Não depende. Ou seja, se você pegar um objeto, se você pegar um objeto assim, por exemplo, um livro, sei lá, desse jeito aqui, ele está apoiado com essa partezona aqui no solo, por exemplo. Se você pegar esse mesmo livro e deixar ele desse jeito aqui, vai ser o mesmo atrito. Vai ser o mesmo atrito, ou seja, não importa se aqui a área de contato ela é maior do que aqui, ó, a área de contato com a superfície. Não importa, vai ser o mesmo atrito, certo? E outra coisa também é que o atrito cinético, ele não depende da velocidade. Ele não depende da velocidade, ou seja, o objeto pode estar lento, o objeto pode estar muito rápido, o atrito cinético ele vale o mesmo valor, certo? É só aplicar essa fórmula que você descobre o valor do atrito cinético, certo? Então, isso é bem importante. Atrito estático e atrito cinético, tá? Além dessas partes que a gente vai fazer uns exercícios também sobre isso, tem duas observações de atrito que é importante ser falada. A primeira observação importante do atrito é quando a pessoa vai caminhar. Então, se a pessoa ela vai caminhar, ela só consegue sair do lugar devido ao atrito, certo? Ou seja, se a superfície fosse completamente lisa, a gente não conseguiria andar. E no ato de caminhar, quando você fixa o seu pé para você erguer o outro pé e colocar um passo à frente, você empurra, você vai precisar do atrito para o seu pé não escorregar. Então, para que seu pé não fique para trás, e quando você projeta o seu corpo para frente, você
faz uma força no chão para trás e o chão ele te segura. A força de atrito no ato de caminhar, ela é uma força de atrito estática, ou seja, o pé que está de apoio, ele não está se movendo, certo? E o sentido dessa força de atrito é o mesmo sentido que você está caminhando, certo? Então, cuidado, que isso é meio que uma pegadinha, tá? A força de atrito no pé de uma pessoa que está caminhando, aquele pé que fica firme para que você possa erguer outro e projetar na frente, é para frente, impedindo o seu pé de deslizar, tá? Assim como o ato de caminhar, o atrito é desse jeito, eu tenho que tomar cuidado também com os veículos. Os veículos, certo? Os veículos de pneu e tudo, de roda, carro, algumas rodas, elas são tracionadas. As rodas tracionadas são rodas que são movidas pelo motor. As rodas tracionadas, elas giram, certo? Elas giram por causa do movimento do motor, porque o motor vai imprimir um movimento ao eixo e o eixo vai poder girar as rodas ali, certo? Então, a gente tem que saber o seguinte, ó, se você tem um veículo e, por exemplo, esse veículo ele tem tração nas rodas dianteiras. O que é que significa isso? Tração nas rodas dianteiras é que as rodas que são movidas pelo motor são as rodas da frente. E aí, presta atenção, o atrito nela, ó, o veículo está se movimentando para lá. O atrito na roda da frente, ela é para frente. Ou seja, na roda tracionada, o atrito ele tem o mesmo sentido do movimento. E na roda que não é tracionada, o atrito ele tem sentido contrário. Esse atrito aqui só vai atrapalhar, certo? Essa história de roda tracionada é só você imaginar o seguinte, ó. Se você pudesse pegar esse veículo, certo? E erguer esse veículo, ou seja, tirar ele do chão, erguer ele, e você botasse uma pessoa lá dentro desse veículo para acelerar, ou seja, entra aí, liga o veículo e acelera. Quando esse cara acelerasse, as únicas rodas que iriam se movimentar é a roda tracionada, que é a única roda que está movida pelo motor, certo? Ah, não, eu achei que as quatro rodas sempre iriam se movimentar quando a pessoa acelerasse. Não. Existem veículos que a tração é só nas rodas dianteiras, certo? Geralmente são os veículos pequenos, certo? E existe veículo que a tração é só nas rodas traseiras. Só nas rodas traseiras? É. Existe veículo que a tração é só nas rodas traseiras. Aí, o esqueminha das forças atuando nos pneus ficaria assim, ó. Ou seja, na roda traseira o atrito é no sentido do movimento e na outra roda é no sentido contrário, certo? E, obviamente, existem os veículos que são os veículos mais pesados, que são aqueles veículos que são preparados para andar em vários tipos de terreno, certo? Que são veículos que a gente diz que é a tração nas quatro rodas, que a gente até apelida de tração 4x4, que nos dois pneus, ou seja, nos quatro, na verdade, né? Quando a gente está falando de dois, é porque aqui só está mostrando dois, mas a tração nos quatro pneus, eles ficam para frente, no mesmo sentido do movimento, certo? Então, isso é importante, porque na prova não tem só questões só de cálculo, tem questões de teoria, e o aluno, sabendo disso, ele acaba conseguindo acertar alguma questãozinha mais fácil, certo? Porém, depois desse processo todo aqui, vamos fazer aqui alguns exemplos de questões envolvendo atrito, certo? De questões bem básicas envolvendo atrito, tá? Então, vou botar aqui algumas questões assim. Um
objeto. Fazer aqui, ó, algumas bem clássicas. É, há uma força F, intensidade 20, conforme C, coeficiente de atrito cinético for de 0,4, qual o valor da aceleração adquirida pelo objeto. Então, uma questão simples, importante. Então, ele diz assim, ó, um objeto, a gente desenha uma caixa. Um objeto de massa 4 quilos está sujeito a uma força de 20. Ou seja, o cara botaram aqui uma força de 20 newtons, certo? Claro que nessas questões ele vai dar que o G é 10. Aí, ele quer que você calcule o valor da aceleração que esse objeto vai ter. Veja que ele já deu atrito cinético. Então, se ele não deu estático, se ele só deu cinético, é porque o objeto ele vai entrar em movimento, certo? E o que é que você tem que fazer? Bem, quais são as forças que agem nesse objetozinho aqui, ó? O objeto ele tem massa 4 quilos. Então, as forças vão ser, ele vai ter o peso dele, ó. O peso é a massa vezes a gravidade, ó. Massa vezes a gravidade. A gente já multiplica por 10, ó. Ou seja, se a massa é 4 e a gravidade é 10, ó, o peso vai ser 40 newtons. Então, o peso vai ser 40. A normal vai ser uma força para cima. Por quê? Porque ele está apoiado na superfície, a superfície faz a força nele para cima. Beleza. E a força de atrito, ela vai estar no sentido contrário ao movimento, ou seja, a força que o cara está fazendo. Força de atrito cinético, certo? Aí, na vertical, vai ocorrer um equilíbrio, ou seja, como o movimento aqui vai ser só na horizontal, na vertical, a normal vai ser igual ao peso. Ou seja, o corpo ele não vai nem subir nem descer. Então, a normal vai ser igual ao peso. Então, a normal vai ser 40, certo? E na horizontal, como é que você vai fazer a resultante? Porque, veja, ele fala sobre a aceleração, certo? Quando um objeto ele se move sobre a ação de forças, certo? A gente vai usar a segunda lei de Newton, que é a lei que diz força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, não vai ser quem a força resultante? Veja, que a normal e o peso, eles se cancelaram já, um anulou o outro. Na horizontal, eu tenho duas forças, ó, o 20, e eu tenho uma força de atrito cinético, certo? Então, vai ficar 20. Como elas estão em sentidos opostos, é 20 menos essa força de atrito. Então, a força resultante vai ficar uma menos a outra, certo? Por que que é menos, não? Por que que não é mais? Porque elas estão em sentidos opostos, certo? Então, vai ficar 20 menos a força de atrito
vai ser igual a massa, que é 4, vezes a aceleração, que é A. Então, para eu achar a aceleração, eu tenho que achar essa força de atrito. E para achar a força de atrito, a gente vai usar a fórmula. A força de atrito cinético vai ser o μ cinético vezes a normal. Então, a força de atrito cinético vai ser o coeficiente de atrito cinético, que é 0,4, que ele deu, ó, 0,4, e o valor da normal, que é 40. Então, 0,4 vezes 40 vai dar 16 newtons. Então, essa força daqui vai ser 16 newtons. Então, vai ficar 20 menos 16 vai ser igual a 4A. 20 menos 16 vai dar 4, vai ser igual a 4A. Passo o 4 dividindo, então o A ele vai ficar 1 metro por segundo ao quadrado. Então vai haver movimento e a aceleração vai ser 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então esse tipo de questão é uma questão bem clássica, certo? É uma questão bem clássica. Tu conseguiu entender todos os passos aí? Qualquer coisa escreve no chat, certo? Beleza. Vou fazer um outro exemplo importante que tem nesses problemas. Por exemplo, vou botar aqui, ó, na situação abaixo, o corpo A de... Não, vou botar assim, o corpo A se encontra na iminência de movimento. Massa de ar. Vou botar assim, ó. Vou botar escrever assim. Vou botar mais fácil. Vou botar assim. A massa de A, por exemplo, vai ficar 5 quilos. E a massa de B vai ficar 20 quilos. Vou botar aqui o contrário. Certo? A massa de A vai ficar de 20 quilos. E a massa de B vai ficar 5 quilos. E G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. É a pergunta. Qual o valor do coeficiente de atrito estático? Qual é o valor do coeficiente de atrito estático? Aí a situação é a seguinte. Eu tenho A, aqui eu tenho o B, que é a gravidade. É claro que ele vai dizer nessas questões que essa polia é ideal, que o fio é inextensível, que o fio tem massa desprezível. Eles sempre vão fazer essas situaçõezinhas aí para mostrar que tudo é ideal. Tá. Ele quer o coeficiente de atrito estático e ele falou uma palavra bem importante, que é iminência de movimento. Então, quando ele diz que o corpo A ele está na iminência de movimento, ele já está dizendo muita coisa para a gente. Porque o que é que significa iminência de movimento? Primeiro, ó, iminência de movimento vai significar muita coisa. A primeira,
que os dois objetos, ou seja, esse esquema todinho, ele está em repouso. Ou seja, está todo mundo parado aí. Iminência de movimento ainda não é movimento. Então, está todo mundo parado. Ou seja, se está todo mundo parado, a força resultante em cada corpo é zero. Certo? Ou seja, as forças em cada corpo elas estão se anulando. Certo? A outra coisa que o iminente movimento diz é que a força de atrito em A ele pode ser calculado através da fórmula, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Ou seja, a força de atrito em A ele vai ser exatamente igual a esse valor máximo, que a força de atrito em A ela vai estar sendo o valor máximo, certo? Então, olha o que a gente vai fazer. Então, vamos começar a colocar as forças. Ó, o B tem massa 5. Então, o peso de B é 50, certo? Se a massa é 20, o peso de A vai ser 200, ok? É só multiplicar pela gravidade, certo? Então, a gente vai colocando as forças, certo? A gente vai colocando as forças aqui. Então, por exemplo, aqui é a força de 50, aqui é uma força de 200. Então, colocamos os pesos, beleza. E agora? Por exemplo, vou colocar a tração aqui, ó. Aqui é a tração que é T, aqui é a tração que é T, certo? Aqui vai ser, por exemplo, a força normal. Esse cara não tem normal porque ele não está apoiado em ninguém. Ou seja, ele não está sobre um apoio, ele não está encostado em uma superfície. Esse B aqui, ele está pendurado através de um fio. Então, não tem normal, porque ele não encosta em ninguém, certo? E o A, o que é que vai acontecer com o A? O A, ele tem uma tendência de se mover para a direita. Por quê? Por causa dessa força aqui, ó, porque ele está preso a um fio e esse fio está exercendo uma força nele para a direita. Então, o atrito, não é que ele vai se mover para a direita, por sinal, ele não se move. Ele está na iminência de movimento, ou seja, ele está parado. Mas ele tem uma tendência de se mover para lá porque estão puxando ele para lá, certo? Porém, a força de atrito vai segurar isso e a força de atrito é para a esquerda. Então, escrever esse esqueminha das forças vão ser importantes, certo? E agora, como ele falou iminência de movimento, significa que está todo mundo parado. Então, a força resultante é nula. Então, assim, ó, quando a força resultante é nula, você vai dizer que a força para cima nesse objeto é igual à força para baixo. As forças, elas se cancelam, tá? Então, a tração aqui vai ser 50 newtons. Ou seja, a força de cima vai ser igual à força de baixo. Aqui, ó, essa tração é a mesma tração daqui, ó, que é o mesmo fio. Então, se a tração é 50 newtons, a força de atrito também vai ter que ser 50 newtons. Ou seja, a força de atrito vai ter que ser 50 newtons. Aqui a gente já sabe, a normal é igual ao peso. Então, a normal aqui vai ser 200, certo? E aí a gente agora vai usar a fórmula, porque que força de atrito é essa? Como o cara falou que estava na iminência de movimento, essa força de atrito eu posso calcular ela usando a fórmula. Então vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Ó. Só que a normal, ó, ela vai ser quem? A normal ela vai ser 200, ó, porque a normal é igual ao peso, certo? Então a normal ela vai ser igual ao peso e vai ser 200. Então, nessa fórmula vai ficar 1.000 vezes a normal é 200, vai ser igual a 50, porque 50 é o valor dessa tração aqui, ó, que vai fazer com que esse cara fique, né, parado. Aí, o que é que acontece aqui? Corta o zero com zero, ó, e passa o 20 dividindo. Ó. Então, o coeficiente de atrito estático vai ficar 25 sobre 20. Ó. 5 sobre 20, se você dividir aqui, ó, se você simplificar por 5, ó, vai ser igual a 1/4, que vai ficar 0,25. Então, essa questão ela também é outra questão
muito clássica, certo? Que aparece nas questões, tá? Fala sobre iminência de movimento e tudo isso aí é importante. Tá todo mundo parado, a força de atrito vai ser igual a essa forma, que é a força estática, que é o estático vezes a normal, ela vai atingir aquele valor máximo. Se tá todo mundo parado, a gente pode fazer as igualdades, porque se um corpo está parado e tem uma força para baixo e outra força para cima, é porque elas vão ter que se igualar. Então você vai igualando as forças e vai conseguindo desvendar diversas coisas aí, certo? Então, eu fiz dois exemplos de força de atrito e as fórmulas que a gente utiliza da força de atrito são aquelas do Mi estático, aquela do Mi cinético, usa o peso também algumas vezes, usa essa também as da segunda lei de Newton, que é força resultante igual a máxima e aceleração, certo? Aí, o outro capítulo, certo? É o capítulo de trabalho, que foi visto recentemente, porque as provas elas terminaram, os capítulos finais foram trabalho e energia, tá? Então, trabalho é meio que o quê? Trabalho é meio que a energia que você gasta para movimentar um objeto, certo? Então, trabalho, a gente estuda que é o trabalho de uma força. Para movimentar um objeto, você tem que fazer força. E aí você faz uma força F. O objeto, vamos supor, ele vai se deslocar uma distânciazinha D. E a força que é feita, vamos supor que ela está com um ângulo θ em relação à horizontal. Então a gente define o trabalho dessa força F durante esse deslocamento é a força F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, certo? Trabalho é essa letrazinha aqui. E essa letrazinha aqui, ela é medida em joules, certo? A força é em Newton e a distância ela tem que ser em metros. Isso aqui é o deslocamento. Esse deslocamento, usado na fórmula em metros. Esse cosseno de θ ele vai existir quando a força for inclinada, certo? Ou seja, quando a força for inclinada em relação à direção. Se você fizer uma força, por exemplo, na mesma direção, Daniel, e se eu empurrar na mesma direção, vai existir esse ângulo aí? Não. Se você empurrar na mesma direção, aqui é como se o seu ângulo fosse zero. Ou seja, não tem ângulo. Se o ângulo é zero, a gente lembra que o cosseno de zero é 1. Então, na fórmula, vai ficar só força vezes o deslocamento. Se a força que você está calculando esse trabalho aí, ela for no sentido contrário, ou seja, ela for uma força F que tiver no sentido contrário a esse deslocamento, ou seja, o objeto está se deslocando daqui para cá, mas a força está contrária. Então, o seu trabalho ele vai ficar menos a força vezes deslocamento, ou seja, o seu trabalho, quando você está atrapalhando o movimento, quando você está fazendo uma força no sentido contrário ao movimento, é um trabalho negativo. Então, se o trabalho ele for positivo, a gente chama de trabalho motor. Se o trabalho for negativo, a gente chama de trabalho resistente. E se o trabalho for igual a zero, a gente chama de trabalho nulo, certo? O trabalho ele pode ser nulo de algumas formas aqui. Por exemplo, você pode, se você fizer uma força muito grande, mas não haver deslocamento, o trabalho vai ser nulo. Ou seja, se você aplicar uma força, mas não houver deslocamento, o trabalho vai ser nulo. Então, por exemplo, se você tiver uma pessoa, Daniel, tem uma pessoa que está carregando um peso. A pessoa está carregando um peso
aqueles halteres. A pessoa está lá carregando aqueles halteres lá. Se a pessoa só sustentar, ou seja, ela não vai mover, se ela só está sustentando esses objetos parados, ela vai estar aplicando uma força grande para sustentar esse peso grande, certo? Porém, na física, não há trabalho só para sustentar, porque trabalho vai existir se você deslocar, se você mover. Se você está só parado na física, não é trabalho, certo? Então, conceitualmente aqui, o trabalho é igual a zero. Porque você não pode achar que trabalho é igual a esforço físico. Não. Você pode ter muito esforço físico e não ter trabalho nenhum, certo? Porque basta que você não consiga mover o objeto, tá? Então, nesse caso, só para sustentar um objeto, não tem trabalho. Se você fizer uma força, ó, se você tem uma força F e essa força F, ela forma 90 graus, ó, com deslocamento, ó, ou seja, o objeto está indo daqui para cá, mas a sua força F, ela está vertical, ó. Ou seja, se o deslocamento e a força envolvida, elas forem perpendiculares, ou seja, se o ângulo for 90, o trabalho ele também vai ser zero. Cosseno de 90 é zero, ou seja, significa o quê, Leão? Que não é essa força que é responsável por esse deslocamento. Então, a força que é perpendicular, que forma 90 graus com a direção do movimento, ela não realiza trabalho, tá? E outra força que não realiza trabalho é a força centrípeta. Ou seja, sempre que um objeto faz uma curva, você vai ter uma resultante centrípeta. Essa força que está apontando para o centro, ela não realiza trabalho. Ou seja, em qualquer situação, a força centrípeta, ela não realiza trabalho, tá? Então, essas são situações de trabalho nulo. Essa é a fórmula para calcular o trabalho usando uma força F. E essa força F, ela é uma força constante, ou seja, ela é a mesma força durante o deslocamento, certo? Essa aqui é a classificação de trabalho. Beleza. Só que a força ela pode mudar de acordo com o deslocamento. Ela pode aumentar, pode diminuir. E aí você vai ter fórmulas para isso. Só que, na verdade, quando a força se altera, ou seja, para calcular o trabalho de uma força variável, a gente utiliza um gráfico. Então, se você tiver um gráfico de força F em função do deslocamento, a área desse gráfico, por exemplo, se for um gráfico desse aqui, ó, a área desse gráfico vai dar o trabalho. Então, a área desse gráfico, ela vai me calcular o trabalho. No caso aqui é um trapézio, certo? Então, a gente relembra porque triângulo é muito fácil, que é base vezes altura sobre 2. O retângulo também é muito fácil, que é só base vezes altura e tal. Mas o trapézio às vezes engana alguns alunos. Então, a área do trapézio ele vai ser, a gente lembra aqui, ó, Bzinho mais o Bzão vezes a altura sobre 2, certo? Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, que o cara coloca 20, o cara coloca aqui 10 e o cara coloca aqui 15. Então, ó, nesse exemplo aqui, ó, a área seria o Bzinho, os B são os lados paralelos, ó, o Bzinho é 10, o Bzão aqui é 15, a altura aqui é 20 sobre 2, ó. Então, a área vai ficar, ó, 10 mais 15 é 25, ó. Eu posso dividir 20 por 2 aqui, dá 10, ó. 10 vezes 25 vai dar 250 joules. O trabalho é medido em joules. Então, se a força ela for variável, a gente calcula o trabalho através disso aqui, certo?
Aí tem alguma força que a gente estuda bem direitinho, que é o peso. O peso é uma força e o peso ele pode realizar trabalho. O trabalho do peso é assim, ó, quando o objeto desce, ou seja, na descida, o peso ele está ajudando o movimento. Então, o trabalho do peso na descida vai ser positivo, vai ser mais o próprio peso vezes a altura que ele vai cair. Ou seja, aqui esse mais aqui é só para dizer que é positivo. Porque na subida, ou seja, se um objeto está subindo, o peso agora ele vai estar atrapalhando. E o trabalho do peso na subida, ele é negativo. Porque o peso agora ele está se opondo ao movimento. Então, o trabalho do peso é menos o peso vezes a altura. Lembrando que peso é massa vezes a gravidade. Ó. Peso é massa vezes a gravidade. E se um objeto ó, estivesse movimentando na horizontal, ou seja, o objeto está aqui em A e ele vai aqui para B, ó, ou seja, se não há uma altura, se não há um desnível, certo? Se não tem uma altura, se não tem um desnível, o trabalho do peso ele é nulo, certo? Ele é nulo, porque o peso é uma força vertical. Se o movimento é na horizontal, ela vai fazer 90 graus, certo? Então, não tem trabalho do peso. Cuidado que, assim, o peso, ele só importa quando você sai de um ponto e vai para o outro. O trabalho do peso, ele não depende do caminho. Tanto faz se você vai seguir esse trajeto, se você vai seguir esse trajeto, se você vai seguir esse trajeto. O trabalho do peso não importa o trajeto em si. Ele só se importa com o desnível entre onde você está e para onde você vai. Então, nessa situação aqui, ó, nessas três trajetórias, o trabalho do peso ele seria o mesmo, porque você sai do mesmo canto e chega no mesmo canto, ou seja, não importa o caminho, certo? Para o trabalho do peso não importa o caminho, certo? Só importa de onde você saiu para onde você chegou. Então, é uma força bem importante que se cobra muito, certo? E o trabalho para erguer um objeto, ou seja, você vai fazer uma força para erguer um objeto, certo? Você vai erguer um objeto a velocidade constante. Então, se você vai erguer um objeto a velocidade constante, o trabalho para erguer, ele vale mgh, ó, certo? Ah, Daniel, eu vou erguer um objeto de massa M, uma altura H. Qual é o trabalho que eu vou fazer para erguer? mgh, certo? Então, o trabalho para erguer, ele é sempre positivo, ele vale mgh. Beleza, certo? Aí, a última coisa de trabalho aqui é o teorema da energia cinética. Então, primeiro vem um conceito de energia cinética. Energia cinética é energia associada ao movimento. Então, vai ser analisado num capítulo de energia, mas aqui ela já aparece. Energia cinética é energia associada ao movimento. É a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Certo? É uma grandeza escalar. Aqui o mzinho é a massa em quilogramas. Aí eu tenho o V, é a minha velocidade em metros por segundo. E a energia, assim como o trabalho, ela é medida em joules, tá? Energia cinética é medida em joules. Energia cinética
A unidade delas é joules. Então, por que que a gente vê que como é que se calcula a energia cinética? A gente aprende como é que se calcula a energia cinética, porque o teorema da energia cinética ela diz o seguinte, ó, que o trabalho da força resultante, ou seja, o trabalho das forças que atuam em um corpo, certo? É a variação da energia cinética. O trabalho da força resultante vai ser a energia cinética final, que é isso aqui, menos a energia cinética inicial. Então, ela relaciona trabalho com velocidade, certo? Nessa questão, nesses assuntos aqui, eu tenho que tomar cuidado com algumas palavrinhas. Quando ele diz assim, ó, parte do repouso, cuidado. Se ele falar que parte do repouso, significa que a velocidade inicial é zero. Tem que tomar muito cuidado com isso, quando ele disser aqui parte do repouso, certo? Então, esse é o teorema da energia cinética, ou seja, é uma outra forma de calcular o trabalho. Então, o trabalho pode ser calculado através daquela fórmula, né? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Pode ser calculado através da área, né? Se a força for variável e tal, e tiver um gráfico. Ou pode ser calculado analisando as velocidades, ao final e inicial, usando esse teorema aqui, tá? Então, são três fórmulas importantes para o trabalho. Beleza. Depois dessa parte de trabalho, vem a parte de potência, certo? E é o final do capítulo de trabalho, potência. Potência é a velocidade com que se realiza o trabalho. Potência mede a velocidade com que, velocidade com que se realiza um trabalho. Então, todo trabalho é realizado passando um tempo, né? Ou seja, no decorrer de um tempo. Se esse trabalho for executado rapidamente, você vai ter uma grande potência. Então, a definição de potência, potência é medida em watts, watts é uma outra unidade, e potência ele é o trabalho sobre um intervalo de tempo. Então, potência vai ser ó, o trabalho, certo? O trabalho medido em joules sobre o ΔT. ΔT, ó, é o meu intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo nessa fórmula é obrigado ser segundos, certo? Tem que ser segundos. Ah, não, mas se o cara der 2 minutos, aí você vai transformar para segundos, certo? Ah, cada minuto é 60. Se ele me deu 2, eu passo para segundos, certo? Então, potência ela pode ser calculada através dessa fórmula, trabalho sobre o tempo. Tem outra fórmula para potência também, que é a força vezes a velocidade. Então, a força que está sendo imprimida, ou seja, a força que você está medindo a potência, e potência ela também é medida em cima de uma força, certo? Ou seja, é em cima de alguma força que realiza um trabalho. Então, é a força, certo? Vezes a força medida em Newton, vezes a velocidade do objeto. Então, você também pode calcular a potência usando essa fórmula aí. Velocidade em metro por segundo, claro, certo? Se o cara te der em quilômetro por hora, só para confundir, aí tu vai dividir por 3,6 para ficar em metros por segundo. Então, potência também pode ser força vezes deslocamento. Tem outras fórmulas de potência, eu vou colocar aqui, ó. Tem uma fórmula de potência envolvendo queda d'água, certo? Tem outra fórmula de potência envolvendo queda d'água, certo? Quando você tem uma cachoeira, quando você tem uma queda d'água,
Aquela queda d'água, certo? Ela pode ser calculada uma potência sobre ela. A potência é dada por essa fórmula aqui, ó. D, Z, G, H. É o D, Z, G e H, certo? E é o que diabo é essa letra aí? Calma. O D, ele vai ser a densidade do líquido, que no caso vai ser a densidade da água, certo? A densidade do líquido que está caindo. O Z, ele é chamado de vazão, certo? O Z, ele é chamado de vazão. Vazão é em metros cúbicos por segundo. Essa vazão, que é o Z, ele é o volume de água que cai com o passar do tempo. Ou seja, a quantidade de metros cúbicos que está caindo por segundo, é esse Z. Aí o G a gente já sabe que é a gravidade, certo? O G a gente já sabe que é a gravidade, a aceleração da gravidade. E o H é a altura, ou seja, a altura da queda d'água. Então, essa fórmula ela te dá para calcular a potência de uma queda d'água, certo? Em função desses parâmetros aí, tá? Então, no livro tem problemas sobre isso, no livro ele ensina sobre isso, então acaba ficando com três fórmulas de eu calcular a potência, certo? São três fórmulas de calcular a potência. Beleza. Para encerrar essa parte de potência, a gente tem o seguinte, ó. Existe um gráfico de potência em função do tempo, certo? Que se você tem uma potência variável, ou seja, se a potência variar com o tempo, a área desse gráfico, ó, a área desse gráfico, ela vai ser igual também ao trabalho. Ou seja, as duas áreas que a gente viu nesse capítulo, as duas áreas, ou seja, de força, de deslocamento e potência, dá o trabalho, certo? Esse gráfico de potência em função do bichinho aqui. Cuidado com aqueles prefixozinhos, por exemplo, quilojoule. Quilo, esse casinho, ele é 1000. Então, ele é 10 a 3 joules, certo? Ele é 1000 joules. E o kilowatts, ele é 10 a terceira watts, que ele é 1000 watts. Então, cuidado com esses símbolozinhos aqui. Quando uma máquina ela está funcionando, ela tem uma potência total. Então, existe uma fórmula que é assim, a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Então, assim, essa potência útil é aquela que a gente fez nas fórmulas, ou seja, em geral, aquelas fórmulas de potência, que é potência é igual a trabalho sobre o tempo, ou potência é força vezes a velocidade, ou aquela da potência da queda d'água, DZGH, ou seja, essas três fórmulas de potência, a gente está calculando ali uma potência útil, certo? Então, essa fórmula aqui é para você relacionar a potência útil com a potência que vai ser desperdiçada, perdida, com a potência total, certo? E tem o rendimento. Essas fórmulas aqui, elas já são mais difíceis de aparecer em prova, mas elas têm no livro, ou seja, que o rendimento de uma máquina, certo? De algo que realiza um trabalho, o rendimento ele é a potência útil pela potência total, certo? Eu tenho que falar porque está nas partes que podem cair na prova. Mas a chance de cair essas aqui de rendimento e essas aqui de potência total, elas já são um pouco mais, elas são pequenas, essa chance aí, tá? Mas essa é a parte de potência, certo? Essa é uma parte de potência. Beleza. Então, trabalho e potência foi esse segundo capítulo aí, tá? Que, obviamente, para ser assimilado,
tem que ser feito algumas questões. Mas vamos avançar e ver a última parte, que é a parte do capítulo de energia, certo? O capítulo se chama Energia Mecânica e sua conservação. A energia mecânica, certo? Ela está associada à energia de corpos com massas aqui, certo? Aí é o seguinte, ó. A energia mecânica vai ser uma soma de energias. Ela vai ser a energia cinética com a energia potencial, certo? Então, ela é energia cinética, mas energia potencial, tá? A energia potencial, existem duas formas de energia potencial, que a gente vai ver aqui. Então, vamos ver aqui. Primeiro, eu já tinha até falado, ó, EC, que é a energia cinética, eu já tinha dado até a fórmula, ou seja, depende da velocidade do objeto, certo? Agora, a energia potencial, que é uma energia que está meio que escondida, que está meio que armazenada, ela pode ser de dois tipos, certo? Esse EP aqui, ó, energia potencial. Ela pode ser energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional é quando o objeto ele tem altura, certo? Ou seja, é quando você tem um objeto, ele tem uma certa altura em relação a um nível e ele está num planeta, por exemplo, ele está numa região que tem um campo gravitacional. Então, esse objeto aqui, ele tem uma energia armazenada com ele. Só por ele estar àquela altura, certo? De um solo e naquele planeta com a gravidade G. A energia potencial gravitacional, ela é mgh, certo? Todas essas energias mecânicas, elas também são medidas em joules, certo? Todas essas energias mecânicas, elas também são medidas em joule, tá beleza? Aí, tem outra energia potencial? Tem. Qual é a outra energia potencial que tem? Porque eu falei de uma delas. A outra energia que também fica meio que escondida é a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, ela vai depender de você ter uma mola e esta mola ela está deformada. Então, vai depender de ter uma mola deformada. Então, se você tem ó, uma mola, certo? E você deforma a mola, ou seja, você estica a mola um certo X, ó, que a gente chama de deformação, a mola ela armazenou uma energia quando você deforma ela. Então, a energia potencial elástica dessa mola, ela vai ser K x2 sobre 2. Não, que diabo é K? Diabo é X, calma. Quando você estica ou quando você comprime uma mola, deformou a mola, ela armazena uma energia, certo? E a energia armazenada é medida como K x2 sobre 2. Esse K aqui da mola é chamado de constante elástica, vai depender da mola, né? A constante elástica da mola. Cada mola tem a sua rigidez e tal, então cada mola vai ter uma constante elástica diferente aí. E o X, que é esse que está ao quadrado na fórmula, ele é o quanto você vai deformar, ele é a deformação. Ele não é o comprimento todo da mola, certo? Ele não é o tamanho da mola. Ele é só o quanto você deformou, esticou ou comprimiu. Essa deformação ela tem que ser calculada e usada na fórmula em metros. Então, muita gente erra
Porque o cara coloca 10 centímetros de deformação e o aluno esquece de passar para metros. Então, nessa fórmula, você vai ter que passar as deformações para metro. Então, a gente lembra que aqui é centímetro, decímetro e metro. Ou seja, você vai voltar duas casas, certo? Para poder fazer a transformaçãozinha aqui, tá? Então, a energia mecânica é a soma. Ou seja, qual é a energia mecânica de um corpo em determinada situação? Você vai somar a energia cinética dele com as energias potenciais. Ele pode ter as duas potenciais ao mesmo tempo? Pode, claro que pode, certo? A energia mecânica é como se fosse a soma das três. A energia mecânica é como se fosse a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica. É como se fosse a soma das três, certo? Beleza. E aí, quando você tem um objeto que ele vai se mover de um lugar para o outro, certo? A gente pode ter dois tipos de sistemas para a gente analisar aqui. O sistema ele vai ser conservativo quando, durante esse deslocamento, a energia mecânica se conserva. A energia mecânica se conserva. O que é energia mecânica? É a soma das três formas de energia, certo? Em um determinado momento, em determinada posição, certo? Você vai somar as energias. A energia mecânica ela vai se conservar. No texto da questão, geralmente ele vai dizer algo do tipo, ó, desprezando atrito, ó, despreze atrito, vão ser indícios de que o sistema é conservativo. Despreze a resistência do ar, despreze a resistência do ar, certo? Então, quando ele falar para você desprezar algumas coisas, já é sinal de que o sistema vai ser conservativo. Quando o sistema ele é conservativo, por exemplo, o objeto sai da posição A e ele vai passar aqui na posição B. Quando o sistema é conservativo, você vai resolver a questão dizendo o seguinte, ó, a energia mecânica em A, ou seja, a soma das três formas de energia aqui em A, vai ter que ser igual à energia mecânica em B, certo? Então, o que vai ocorrer no deslocamento de um ponto para o outro não vai ser a perda de energia, nem o ganho de energia. Vai ser apenas uma transformação, certo? Porque, por exemplo, aqui esse objeto ele está com uma altura maior, se a gente for pensar bem, ó. Ah, não, esse objeto está com uma altura grandona. Aqui ele já tem uma alturazinha menor, beleza. Então, se ele vai estar caindo, a energia potencial desse cara vai estar diminuindo. A potencial, a mecânica, ela fica constante. Porém, se a potencial diminui, alguma outra energia vai ter que aumentar. Então, o que vai ocorrer no sistema conservativo é uma transformação de um tipo de energia para outro tipo de energia, certo? Por exemplo, numa queda vai ser transformada a energia potencial gravitacional, vai ser transformada em energia cinética. Porque o objeto cai, ele diminui a energia potencial, mas a velocidade dele vai ficando mais rápida. Então a energia cinética vai aumentando, certo? Então vai ocorrer isso aqui. Já se você lança um objeto para cima, se você lança um objeto para cima, vamos botar aqui numa subida. Numa subida, quando você lança um objeto para cima, aí é o contrário, é a energia cinética que vai ser transformada em energia potencial gravitacional. Porque enquanto você lançou, joga um objeto para cima, joga uma pedra para cima. Enquanto ela está subindo,
a velocidade dela vai diminuindo, certo? Porque a Terra puxa todo mundo para baixo, então quando você joga algo, esse algo ele vai meio que freando, ele vai subindo, vai, mas ele já vai diminuindo a sua velocidade. Então a energia cinética ela vai diminuindo e vai se transformando em energia potencial gravitacional, porque o corpo vai adquirindo altura. Ele vai aumentando a sua altura à medida que vai subindo, né? Então, o sistema conservativo vai transformar uma coisa na outra, né? Quando você tem um arco e flecha, você coloca aqui uma flecha, você estica esse negócio aqui, certo? E aí, quando você abandona, vai ocorrer uma transformação de energia. A flecha, ou seja, tem a parte elástica da bola. Então, quando você está esticando, certo? Você tem ali uma energia potencial elástica. Quando você abandona o arco e a flecha ela é lançada, ocorreu ali uma transformação, ou seja, a energia potencial elástica daquela bola que estava deformada se transformou em energia cinética, que agora o objeto ele saiu com movimento, tá? Então o que vai ocorrer vão ser transformações de energia, mas tudo dentro da energia mecânica, certo? Tudo dentro da energia mecânica. O outro sistema envolvido em algumas questões é o sistema dissipativo. O sistema dissipativo, o próprio nome já diz, ó, você vai ter uma energia dissipada. Essa energia dissipada, a gente diz que é uma energia perdida, certo? Na verdade, é uma energia que vai ser transformada em calor. Essa energia dissipada, ela é muitas vezes chamada de energia térmica, certo? Ou seja, devido ao atrito, resistência do ar e tal, você vai esquenta as coisas enquanto ocorre esse movimento e vai ter uma transformação de energia mecânica em energia térmica, calor, certo? No sistema dissipativo, a gente resolve fazendo exatamente isso aqui, ó. O objeto está no ponto A, ele vai para o ponto B, e você sabe que o sistema é dissipativo. O que é que você escreve? Você escreve assim, ó, energia mecânica em A, ou seja, que é o início, vai ser igual a energia mecânica em B, ou seja, todas as formas de energia mecânica em B você vai somar. Lembra que quando você fala energia mecânica, você já está falando da soma das três energias naquele ponto A: energia cinética, energia potencial e energia elástica. Ah, não, mas se ele não tiver se ele não tiver uma deles, é porque é zero. Ou seja, se não tiver mola deformada, vai ser zero. Se o objeto parte do repouso, ó, quem parte do repouso, a velocidade inicial é zero, então não tem cinética, certo? Se o objeto está no solo não tem altura, então também não vai ter potencial. Então você vai ter que analisar cada coisinha dessa em cada ponto. Só que o que muda no sistema dissipativo é que a energia mecânica em A fica igual à energia mecânica em B mais a energia dissipada. Então, agora, no sistema dissipativo, ou ele vai te pedir para você calcular essa energia que vai ser perdida, essa energia dissipada, ou então ele vai ter que lhe dar a energia dissipada. E aí você vai colocar aqui nessa equação para resolver alguma outra coisa, certo? Então, o sistema conservativo é sobre energia mecânica, é sobre isso. São poucas fórmulas, ó. Energia cinética, energia potencial e energia potencial elástica, certo? E às vezes a elástica nem costuma cair nessas últimas provas. Então, é um assunto bem de boa, tá? Não vai dar para a gente fazer exemplos e questões, mas na outra aula a gente trabalha bastante com exemplos e questões para tu ficar mais craque, certo? Mas pelo menos hoje deu para ver a teoria.